Quem passa por essa rua e esse estacionamento talvez não imagine que aqui embaixo repousam há mais de 80 anos os restos da chancelaria de Adolf Hitler. E foi aqui que ele e Eva Braun tiraram a própria vida na reta final da Segunda Guerra Mundial. Na reta final da Segunda Guerra Mundial na Europa, a Batalha de Berlim marcou o último capítulo de um dos maiores conflitos armados da nossa história. Uma ofensiva brutal que transformou a capital alemã em um campo de ruínas. Em abril de 1945, o Exército Vermelho cercou Berlim por todos os lados, avançando rua a rua enquanto a resistência nazista desmoronava. Explosões, combates corpo a corpo e o medo constante definiram os últimos dias do Terceiro Reich. Dentro do bunker da chancelaria, Adolf Hitler acompanhava o avanço soviético sem qualquer esperança. Cercado, isolado e sem aliados, ele viu seu império ruir diante dos seus olhos. Em 30 de abril de 1945, quando tropas soviéticas já estavam a poucos quarteirões de distância, Hitler tirou a própria vida, simbolizando o colapso definitivo do regime nazista. Poucos dias depois, Berlim se rendeu. A cidade destruída, dividida e traumatizada se tornaria palco da reconstrução da Europa e, mais tarde, das tensões da Guerra Fria. A Batalha de Berlim não foi apenas o fim da guerra, foi o fim dessa era sombria. E os momentos finais aconteceram aqui, onde hoje existe este estacionamento. Era aqui que ficava o imponente edifício da chancelaria do Terceiro Reich. A chancelaria do Terceiro Reich foi o centro do poder nazista e local onde Adolf Hitler controlou o regime durante a Segunda Guerra Mundial. Inaugurada em 1939 e projetada por Albert Speer, impressionava pela grandiosidade, com longos corredores de mármore vermelho e salões monumentais pensados para exibir a força do Reich. E no subsolo dela ficava o famoso Fury Bunker, exatamente onde estamos agora. E o que nem todo mundo sabe é que aqui embaixo ainda estão restos inteiros do bunker de Hitler, porque ele era muito grande e muito maciço, e impossível de ser completamente demolido. Então ele foi detonado em partes e soterrado aqui embaixo. Então, às vezes, quem passa aqui por essa rua não faz ideia de que aqui embaixo ainda existem segredos da Segunda Guerra Mundial muito bem guardados. A guerra de Hitler acabou exatamente aqui, com a chancelaria destruída, Berlim arrasada e tomada pelos soviéticos. Totalmente destruída após a guerra, a chancelaria desapareceu do mapa, mas curiosamente ainda encontramos vestígios dela em Berlim. No pós-guerra, faltavam materiais e recursos para a reconstrução da cidade. Assim, parte dos edifícios derrubados serviram para reerguer outras construções. Um dos usos mais conhecidos foi nessa antiga estação, que durante a reconstrução do metrô nos anos 50, o mármore vermelho retirado das ruínas da chancelaria foi usado na reconstrução desta estação. É como um enorme mausoléu vermelho, o mármore de Hitler ainda está aqui. Um contraste marcante entre o passado sombrio e a vida urbana que ressurgiu após a guerra. Para mim, essa estação é um dos lugares mais pesados de Berlim.
Entre o local onde ficava a chancelaria e o portão de Brandemburgo, o maior símbolo da cidade e que por anos testemunhou os discursos inflamados de Hitler e os desfiles nazistas pela Avenida Unter den Linden, fica o Memorial do Holocausto Judeu, construído em uma parte da cidade que ficou isolada no lado oriental, quando Berlim era dividida pelo muro. Toda essa área era cheia de edifícios governamentais do Terceiro Reich e que viraram pó depois da guerra. E hoje, em um desses terrenos, fica o memorial. E vamos atravessar o portão e seguir pela Unter den Linden, que durante o período nazista foi a grande passarela de apresentações e demonstração de poder de Hitler. E foi aqui que aconteceram muitos momentos emblemáticos dessa era sombria. A queima de livros na Alemanha nazista foi um dos episódios mais simbólicos do regime de Adolf Hitler e aconteceu bem aqui atrás, na Bebelplatz. E dessa forma, os nazistas deixavam bem claro que eles pretendiam controlar não apenas a política, mas também a cultura e o pensamento das pessoas. E foi bem aqui, na noite de 10 de maio de 1933, que mais de 20 mil livros considerados subversivos ou não alemães foram queimados na frente de milhares de pessoas. Tem uma placa aqui no chão que, de acordo com o meu alemão, se é que ainda me lembro bem, aqui no meio dessa praça foram queimados no dia 10 de maio de 1933 por estudantes nacionalsocialistas, centenas de livros de autores, de publicitários, filósofos e cientistas independentes. É isso. Bem aqui no meio dessa praça, onde a gente tem hoje esse marco aqui. Bem aqui. E o que nós temos lá embaixo? Temos prateleiras vazias. É um monumento, né, aos livros que foram queimados aqui. 20 mil livros queimados aqui, bem neste lugar onde eu estou pisando. E lá embaixo, centenas de prateleiras vazias. Andando aqui por Berlim, nós vemos marcas da Segunda Guerra Mundial até hoje. É só prestar atenção um pouquinho que você vai encontrar em algum momento algum buraco de tiro, algum buraco de bala ou de canhão. Por exemplo, nessa ponte aqui nós temos várias marcas de buraco de bala. Olha essa daqui, várias. Ali embaixo, na estrutura, na base do museu, também tem várias marcas de estilhaços. É muito comum a gente andar por Berlim e encontrar lugares assim. E a Ilha dos Museus tem muitos lugares assim porque era um ponto muito estratégico no meio da cidade, tanto para a defesa quanto para o ataque.
Esse prédio gigantesco que vocês estão vendo aqui é o prédio onde funcionou o Ministério da Aviação do Terceiro Reich. Era o prédio do Hermann Göring, que era um dos braços direitos do Hitler. E, gente, aqui foram pensadas algumas das piores atrocidades da Segunda Guerra. E aqui dentro do prédio, que era o prédio do Ministério da Aviação, que hoje é o Ministério das Finanças aqui da Alemanha, tem esse mural que foi feito pelos soviéticos, né, depois da tomada de Berlim. E também virou, né, uma atração turística aqui da cidade. E aí desse lado aqui temos o quê? Um fragmento imenso do muro, e ao lado desse fragmento nós temos o que restou da sede da Gestapo. E onde era a sede da Gestapo, hoje é o Museu Topografia do Terror. A entrada é gratuita. Vamos entrar aqui. Olha só. O que a gente consegue ver aqui é a base, a fundação da sede da Gestapo. A Gestapo era a temida polícia do Hitler, né? Que caçava judeus, ciganos, homossexuais, pessoas que eram contrárias ao viés ideológico do Terceiro Reich. Então, e essas pessoas eram trazidas para cá, torturadas, muitas desapareciam e posteriormente, né, levadas para os campos de concentração. A antiga sede da Gestapo, a polícia secreta do regime nazista, fazia parte de um grande complexo que também abrigava o quartel-general da SS e o escritório central de segurança do Reich. Era daqui que partiam as ordens de perseguição, interrogatório, tortura e extermínio contra opositores políticos, judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos considerados inimigos do regime. Durante a Segunda Guerra Mundial, o conjunto de prédios foi severamente bombardeado pelos aliados e acabou quase que totalmente destruído. Após o fim da guerra, o que restava das estruturas foi demolido, deixando apenas terrenos vazios e ruínas soterradas. Hoje o local abriga o Museu Topografia do Terror, que tem entrada gratuita, um enorme centro de documentação e memorial que expõe fotografias, arquivos e relatos sobre os crimes cometidos pelas instituições nazistas. As escavações revelaram parte das celas e das fundações originais, preservadas como um testemunho sombrio de como o terror de Estado foi planejado e executado bem aqui no coração da capital alemã. É um dos lugares mais fortes e importantes para compreender o funcionamento interno do regime nazista e as consequências humanas de sua máquina de repressão e de matar. Durante o fim da Segunda Guerra Mundial, este lugar aqui foi um dos mais visados pelos soviéticos quando eles invadiram Berlim. Por quê? Aqui na frente ficava o Ministério da Aviação, do Hermann Göring, um prédio gigantesco que ainda existe, ficava o quartel da Gestapo, esse palácio aqui atrás também era uma das sedes ministeriais do Hitler, a chancelaria do Terceiro Reich não ficava muito longe daqui. Então, este lugar aqui é um dos mais visados pelos soviéticos quando eles invadiram Berlim. E as marcas daquele ataque estão aqui até hoje. Esse palácio lindo que vocês estão vendo, que fica na Wilhelmstrasse, é
A Gropiusbau hoje é uma galeria, museu, aqui acontecem exposições, mas se você observar a fachada dele, está completamente furada por marcas de tiros, bombas, estilhaços, porque essa era uma das áreas mais visadas pelos soviéticos durante a invasão aqui a Berlim. E aí, se a gente chegar um pouquinho mais de perto aqui, vocês vão ver que os buracos são enormes. Olha aqui. Olha o tamanho disso. E na fachada inteira, até lá em cima, nos últimos andares, tem marcas de buraco, tem marcas de estilhaço, tem marca de bomba. Nas partes onde eles precisaram substituir, reconstruir a parede, na verdade, você percebe essa diferença de coloração aqui, porque essa parte foi reconstruída. Mas daqui para cima, seguem os buracos. E a fachada inteira dele é furada. E uma coisa que eu acho interessante é que os alemães não escondem isso. Tá ali para ficar para a história mesmo, para lembrar do que aconteceu e para que isso não se repita mais. Bom, gente, esse aqui atrás de mim é Tempelhof. Tempelhof foi o aeroporto de Hitler e ele foi projetado para ser o maior aeroporto do mundo e chegou a ser, sim, entre os anos 20 e os anos 40. É uma obra gigantesca que ainda está intacta aqui em Berlim e que funcionou como aeroporto comercial até os anos 2000, antes da transferência das operações daqui para outros aeroportos e agora com a inauguração do Brandemburgo, né, o aeroporto principal e o único aeroporto de Berlim hoje. E esse aqui é um lugar, gente, que ainda preserva as características do nazismo de Adolf Hitler, porque ainda vemos a águia nazista, por exemplo, em vários lugares aqui desse aeroporto. A águia é um emblema histórico na Europa, especialmente nos impérios romano e posteriormente germânico. Na Alemanha, ela era usada desde a Idade Média como representação de força, soberania e unidade do Estado. A águia nazista, em alemão Reichstadler, durante o período nazista, foi um dos símbolos oficiais do regime de Adolf Hitler entre 1933 e 1945. Ela não foi uma criação dos nazistas, mas uma apropriação e distorção de um símbolo muito antigo da heráldica alemã. O regime nazista adaptou a águia tradicional alemã e a colocou segurando uma coroa de louros com a suástica ao centro. E ela se tornou um símbolo central do aparato propagandístico do Terceiro Reich. Hoje, esse símbolo está proibido na Alemanha, onde a exibição pública de emblemas nazistas é crime, exceto somente para fins educativos, jornalísticos ou artísticos. Mas então, por que ainda vemos a águia aqui em Tempelhof? Simples, essas águias tiveram removidos os elementos que caracterizavam os nazistas, mas elas foram colocadas aqui por Albert Speer a pedido de Hitler. E essa arquitetura, né, arquitetura muito típica do nazismo, brutalista, né, característica do nazismo e do Albert Speer. O Albert Speer era o arquiteto do Hitler, né? Tempelhof ia além da sua função de mero aeroporto. Ele também era um aparato de guerra, com oficinas e linhas de produção de armamentos e aviões. Era como uma cidade, e por isso tinha salas de comando, um enorme centro de controle da aviação alemã e uma infraestrutura megalomaníaca que fazia tudo isso funcionar. Visitamos um enorme complexo de abrigos antiaéreos, construídos para abrigar adultos e crianças durante possíveis bombardeios que Berlim poderia sofrer, e foi aqui que, durante a Batalha de Berlim na reta final da guerra, que centenas de pessoas se esconderam. As pinturas nas paredes são originais e foram feitas para distrair as crianças que poderiam passar até semanas aqui embaixo.
Tempelhof também possuía um bunker gigantesco, de 2 andares, e que foi completamente incendiado pelos nazistas antes da tomada de Berlim pelo exército soviético em 1945. It was actually very modern for the time back then. Yeah. If you have no questions, then feel free. E toda a infraestrutura do bunker ainda está aqui exatamente como foi deixada após o fim da guerra. Este bunker não foi construído para abrigar pessoas, mas todo o acervo de fotos e filmes registrados pelos nazistas era o material usado por Joseph Goebbels, ministro da propaganda e um dos homens mais próximos de Hitler. Era aqui que ficava o grande acervo de imagens dos nazistas. Tempelhof é um lugar que ainda guarda muitos segredos, como imensos salões construídos para os líderes nazistas impressionarem os chefes de Estado e mostrar a força e o poder da Alemanha de Adolf Hitler, como este grande salão, que ainda preserva as marcas do passado de opulência, mas também as marcas da guerra. A sensação que temos é que aqui ainda é 1945. Por isso, eu sempre digo que caminhar por Berlim é caminhar pela história. Muitos dizem que Berlim é uma cidade triste, e eu discordo. Berlim é uma cidade que passou por muitas coisas e precisou se reinventar várias vezes. Um dos maiores símbolos de resiliência dos nossos tempos. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante para o Voo na Janela. Siga o canal, caso ainda não siga, e até o próximo vídeo.